Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, você está feliz com Jesus aí? Dá glória a Deus aí, aleluia! Nós temos que estar felizes, ano começando, 2024, janeiro, querido, temos que estar aí animados, né? Tem muita batalha pela frente aí nesse ano, amém? Glória a Deus, aleluia! Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, do profeta Samuel, 1 Samuel, hoje de manhã o diácono Cristiano pregou lá em Samuel. Eu já estava preparando a palavra há alguns dias. Falei, Senhor, será que Ele vai trazer a palavra que eu estou preparando para a noite? Mas não foi não. Só foi confirmação de Deus. Glória a Deus. Agora é momento do Senhor falar conosco. De repente você saiu da sua casa pedindo a Deus, Senhor, fala comigo nesta noite, preciso ouvir a sua voz. Querido, quando nós louvamos, adorando o Senhor, é nós oferecendo ao Senhor o nosso sacrifício de adoração, de louvor. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, querido. Agora Deus vai falar contigo, querido. Deus quer falar ao seu coração neste momento, amém? Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel. Qual, se tivesse o título para esse sermão da noite, seria: qual a nossa conduta diante do Senhor? Qual tem sido a nossa conduta perante o Senhor, na presença do Senhor? Gostaria de falar sobre os filhos do sacerdote Eli. Abre lá comigo no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Do 12 em diante. Que diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora, o versículo 22 ao 25, que diz assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem.
não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esses eram os filhos do sacerdote Eli. E os filhos dele eram Ofni e Finéias, que já eram sacerdotes. Então, essa era uma geração corrupta, uma geração má de sacerdotes da casa do Senhor. Sua conduta reprovada, não tinham temor ao Senhor, não tinham reverência, não tinham respeito pelas coisas de Deus e nem pelo próprio Deus. Eram os filhos do sacerdote Eli. Agora eu quero falar do filho de Eucana e Ana. Abre lá comigo ainda no capítulo 2, versículo 18. Versículo 18 do capítulo 2 em diante, e diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava Eucana Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. O menino Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ele, Samuel, filho de Eucana e Ana, uma mulher estéril que não podia ter filhos, aí clamou ao Senhor, o Senhor deu a ela Samuel, e ela ofereceu o menino para servir na casa do Senhor. E ele servia na casa do Senhor ali, junto com o sacerdote Eli, aprendendo o ofício com o sacerdote Eli e com os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Então, 2 gerações, né? Uma corrupta, reprovada por Deus, e Samuel, uma conduta aprovada por Deus. Ele tinha temor a Deus, ele tinha reverência a Deus, ele respeitava a Deus, diferentemente dos filhos do sacerdote Eli. Aí vem uma profecia contra a casa do sacerdote Eli. Ainda no versículo 2, querido, deixa a sua Bíblia aberta se puder, nós vamos ler bastante. Nós vamos viajar aí pelas folhas da palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 27 em diante. Um homem de Deus veio a ele e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a escola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais. Por
que ordenei que se fizesse na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar queridos, Deus tinha feito, a promessa de Deus, ela é condicional. As promessas de Deus, elas são condicionais. Ela tem uma condição para receber as promessas de Deus. Ela não é incondicional. A promessa de Deus, ela tem condição. E Deus tinha feito uma promessa a essa família, a Eli, que toda a geração dele, seus filhos, seriam sacerdotes na casa do Senhor. Mas eles desprezaram o Senhor. Eles fizeram o que era mal. Eles extorquiam o povo. Eles roubavam do povo. Eles se prostituíam. Eles não tinham uma conduta que agradava a Deus. E Deus retirou a promessa. Porque a promessa de Deus ela tem condição. Tem uma condição para receber as promessas de Deus. A graça de Deus não é de graça. Não é de graça. Para que nós tivéssemos direito à salvação, à vida eterna, Deus teve que enviar o Filho dele, ele morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos desfrutar da salvação e da vida eterna. Não foi de graça. Não foi de graça. E tem uma condição para ter a salvação. Tem que entregar a vida a Cristo, ao Senhor Jesus, e viver de acordo com a nossa regra de fé e prática. Qual que é a regra de fé e prática do crente? É a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a constituição do crente, é o estatuto do crente. Essa aqui é a nossa constituição. Então tem uma condição. Lá em Deuteronômio 28, não precisa abrir, nós vamos ver as condições para poder desfrutar das promessas de Deus. Obediência. 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 Enquanto Hófni e Finéias estavam ali cometendo todo tipo de promiscuidade, eles que eram sacerdotes no templo, adulteravam, prostituição, extorquindo o povo, Samuel crescia diante do Senhor. E Deus estava com Samuel. Deus estava com Samuel. Nós vamos ler lá no capítulo 3. No capítulo 3, do 1 ao 3, que diz assim: e o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel vivia na presença do Senhor. No capítulo 3, ainda diz assim: também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel estava onde? No templo do Senhor, perto da arca. A arca representava a presença de Deus.
da presença de Deus. Querido, quer receber promessa de Deus? Fique perto da presença de Deus. Querido, você quer chegar a Deus? Fique perto de Deus. Procure a presença do Senhor. Samuel, ele dormia no templo, ele estava perto da arca, que representa a presença terrena de Deus. Ele estava perto da presença de Deus. Busque a presença do Senhor. Procure estar perto da presença de Deus, da presença do Senhor. Será que hoje nós perguntamos, será que eu estou na presença do Senhor? Estou chegando ao Senhor como Samuel? Ou será que eu tenho as minhas atitudes, a minha conduta tem me afastado da presença de Deus? Será que a nossa conduta, se nós fizermos uma autoanálise nesse momento, será que a nossa conduta tem nos colocado mais perto da presença de Deus, como Samuel, ou será que a nossa conduta tem nos afastado da presença de Deus, como o alvo de Finéias? E a palavra diz que Deus estava com Samuel. Capítulo 3, 19. Samuel crescia, e o Senhor com ele, e o Senhor estava com ele, e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Vou ler de novo. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Querido, se você está na presença do Senhor, tem buscado a presença do Senhor, se você tem se achegado a Deus, a sua conduta tem te levado à presença de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E nenhuma palavra que Deus falou a seu respeito vai cair por terra. Em nome de Jesus, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas tem uma condição: se achegar a Deus, estar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Às vezes pessoas ficam frustradas, mas Deus tinha uma promessa para mim e não aconteceu, não se cumpriu. A promessa de Deus é condicional. Nós aprendemos, para ela acontecer, nós temos que ter uma conduta aprovada pelo Senhor. Aprovada. Samuel, ele buscava estar na presença, pertinho da arca, pertinho da presença de Deus. E Deus estava com Samuel. E Deus chamou Samuel pelo nome. Samuel, eis-me aqui. Samuel estava pronto a obedecer, o coração pronto a obedecer ao Senhor. Só que Samuel ainda era inexperiente. Ele era um menino, jovem. As primeiras vezes que o Senhor chamou ele não entendeu. Ele foi perguntar para ele. Ele falou: eu não te chamei, vai deitar. O sacerdote, ele não teve discernimento no momento. A vida de Eli, o sacerdote, estava tão distante de Deus, tinha tanto tempo que ele não se achegava a Deus, que ele não teve discernimento de entender que era Deus que estava chamando Samuel. As coisas do mundo estavam tomando tanto o coração, o sentimento do sacerdote ali, que ele não entendia. Ele não conseguia discernir a voz de Deus mais. Tanto que só depois ele falou: é Deus que está falando com vocês. Na próxima tem que te chamar para eis-me aqui. Samuel prontamente, com o coração pronto a obedecer: eis-me aqui, Senhor dos Exércitos. Não podemos deixar que as coisas deste mundo,
que o tempo esfrie o nosso relacionamento com Deus. Não podemos virar religiosos e deixar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus se esfriar, até que percamos o discernimento de ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus quer falar com uma pessoa, mas a pessoa está tão distante, ela está tão focada nas coisas deste mundo, que ela não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Ele ouve tudo, os noticiários, ele ouve o que o mundo está falando, mas ele não consegue tirar um tempinho ali para ouvir a voz de Deus. Aí não consegue desfrutar o que Deus tem para ele. A pessoa não consegue desfrutar da presença de Deus, porque ele não se achega a Deus como fez Samuel, perto de Deus. A nossa vida, o mundo hoje está muito corrido. A pessoa levanta, e já vai para o trabalho, às vezes não tem tempo nem de almoçar, chega em casa, já tem que sair. Filho, tem que ter um tempo com Deus aqui. Deus quer falar com você, quer falar ao seu coração. Deus quer te revelar coisas tremendas. Deus tem promessas para você. Mas temos que nos achegar a Deus. E Samuel fazia isso. Enquanto Ofni e Finéias estavam preocupados em viver uma vida leviana, uma vida de qualquer maneira, Samuel estava preocupado em agradar a Deus, em estar na presença de Deus. Glória a Deus. Eli procurou exortar os seus filhos. Exortar os seus filhos. Mas uma exortação tarde demais. Aquela exortação foi tarde, eles já tinham sido reprovados por Deus. Por que Eli levou tanto tempo para exortar os seus filhos? Porque ele fazia vista grossa para os pecados do filho. Porque ele estava sendo beneficiado, porque de certa forma ele também estava vivendo dos sacrifícios que o povo fazia. O povo tinha direito a uma parte do sacrifício, mas os filhos de Eli, eles obrigavam o povo a fazer sacrifícios para eles pegar a parte deles, e eles pegavam mais do que eles mereciam, do que era colocado para eles. Querido, não podemos fazer vista grossa para o pecado. Não podemos abrir exceção. Não podemos fazer vista grossa. Hoje nós vivemos um tempo confuso, um tempo confuso, onde pessoas parecem estar confusas do que é certo e o que é errado. O errado parece estar certo, o certo parece estar errado, e muitas pessoas vêm até a gente, falam: poxa, eu vou procurar um líder, vou procurar um presbítero, um pastor. Uns com aquele intuito de tirar sua dúvida: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Outros querendo uma palavra para poder falar: não, o líder espiritual, o pastor falou que pode, para poder amenizar o peso da sua consciência. Ele sabe que está errado, mas se um pastor falar: não,
pode ficar assim. Eu falo, não. Aí ele joga a responsabilidade para o líder, para o pastor, para o presbítero, para a sua liderança. E hoje nós vivemos assim. Algumas pessoas chegam e perguntam para a gente: presbítero, isso aqui é errado ou é certo? Isso aqui pode ou não pode? Aí hoje está assim: será que pode? Será que não pode? Está certo, é errado, é pecado ou não é pecado? A igreja tal liberou isso aqui. Ah, mas a igreja tal não liberou. A nossa regra de fé e prática vai ser e vai continuar sendo a palavra de Deus. Não é a igreja, não é a família viva, não é a Assembleia de Deus, não é batista, metodista, presbiteriano, não é. É a Bíblia. É a Bíblia. Uma instituição, são instituições religiosas. Uma instituição, ela pode liberar algo que vai de conta à palavra de Deus. Pode, mas não quer dizer que ela liberou que está certo. Perante a palavra, é pecado. É pecado. Então, pessoas estão assim, algumas querendo, tirar a sua responsabilidade de jogar para o líder, esperando que o líder fala: não é assim que funciona. Querem viver uma vida de qualquer maneira. Algumas instituições religiosas, para poder agradar alguns, para não perder membro, liberam situações, pode até não ser pecado, pode até não ser pecado, mas eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz assim, palavra de Deus, hein? Palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. Ele pode não ser pecado, mas não convém ao cristão. Não convém ao cristão. Ah, mas a igreja tal liberou. Eu não quero saber se a igreja tal liberou. A palavra diz que não convém ao cristão. Vai causar escândalo, querido? Não faça. Vai escandalizar? Não faça. Ah, mas não é crime. Não é crime. Não é crime. Mas vai contra a palavra de Deus. Hoje nós temos vivido um tempo, principalmente os novos convertidos, mas tem um lugar que pode, que faz. Querido, o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Não quero pregar usos e costumes, mas o Espírito Santo habita em você. Ele mora dentro de você. O Deus vivo mora dentro de você. A sua casa lá, sua casinha, você chama o presbítero ministro para pintar ela, ele pinta a frente da sua casa de branquinho, coisa mais linda. Chega alguém e picha a sua casa, você vai gostar? Chegou lá, pichou sua casa, você vai gostar? Você é morada do Espírito Santo, querido. Você é casa do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hófine e Finéias.
vão para a batalha, levam a arca da aliança. A arca da aliança, que representa a presença de Deus. Toda vez que a arca era levada para a frente da batalha, o povo vencia a guerra, o povo vencia a batalha, porque a arca representava a presença de Deus. Dois homens com a vida toda em pecado, pegam a arca, levam para a frente da batalha. Deus fala, querendo que Deus, obrigando Deus a vencer a batalha para eles, porque a arca estava na frente. Deus falou, não, dessa vez não. A minha arca não é amuleto da sorte, para levar para frente de batalha, e depois vocês continuarem com a vida toda errada de vocês. Não, dessa vez não. Dessa vez eu não vou dar vitória. Deus permitiu um fracasso para poder restaurar uma geração, para poder levantar uma geração nova. Deus permitiu a derrota de uma geração corrupta, uma geração infiel, para levantar uma geração fiel, uma geração de adoradores, uma geração que ia ser fiel a Deus, que ia ser verdadeiros adoradores, que iam ser tementes a Deus, que iam ser obedientes à palavra de Deus. Aí Deus permite que o povo de Israel fosse derrotado. Ofni e Finéias são mortos. Eli também, o pai dele, sacerdote, morre, e morre todo mundo da família do sacerdote Eli, porque não ia se levantar mais sacerdote da família de Eli. Ia se levantar uma nova geração de um homem temente a Deus, que realmente buscava a presença de Deus, que era Samuel. Eles fizeram da arca da aliança um amuleto, né? Não, o Senhor está conosco. Queridos, não tem amuleto, tem que ser vida com Deus, como Samuel. É como Samuel, vida com Deus. Não é porque eu estou numa igreja, que eu tenho uma carteirinha de membro da família viva, que eu sou salvo em Cristo, que eu sou cristão. Eu não posso usar a minha carteirinha de presbítero, eu sou presbítero, como um amuleto para dizer que eu sou cristão. Não. O que vai dizer que eu sou cristão, que eu sou salvo em Cristo Jesus, é a minha vida diária com Deus. É a minha vida diária com Deus. Se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus, Deus não me conhecer, eu posso vir todos os dias aqui na igreja, eu posso ser presbítero, eu posso ser líder da diaconia, eu posso ter cargos na igreja, ser ativo na igreja, mas se lá fora eu não tiver uma vida com Deus, eu não vou ser salvo, eu não sou cristão. Era Ofni e Finéias, não tinha, Deus desprezou eles. Deus falou, não quero saber mais de vocês. Querido, isso aqui é o tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Da graça de Deus, favor imerecido. Mas, querido, não podemos brincar com a graça de Deus. Não podemos. Que uma hora Deus fecha a porta. Uma hora Deus fecha a porta. Não podemos brincar de ser cristãos. Um dia eu estou, um dia eu não estou, um dia eu sou cristão, outro dia eu não sou. Eu saio da presença de Deus, eu entro, volto para a presença de Deus. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou na balada. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou aí vivendo na noite, na farra. O carnaval está chegando aí. Uma hora Deus dá um basta. Queridos, eu não quero, não estou preocupado com o meu cargo eclesiástico, não estou preocupado se eu sou presbítero. Querido, como diz
pastor muito amado, pastor Antônio Cleto, eu quero ir para o céu, que a porta do céu feche por trás de mim, mas eu quero entrar lá dentro. Eu posso ser o último a entrar, mas eu quero morar no céu com o Senhor Jesus e passar a eternidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Se você quer passar a eternidade com o Senhor Jesus, na glória da presença de Deus, dá uma glória a Deus. Eu quero passar a eternidade na presença do Senhor. Eu quero ir para o céu, eu quero estar na presença do Senhor. E Deus tem buscado aqueles que o adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, assim como foi Samuel. Assim como foi Samuel. Não se corrompeu. Não se corrompeu. Ficou firme na presença de Deus. Eles estão sujeitos a pecar. Não quero ser santarrão aqui. Quando eu orava, preparava a palavra, eu cortei na carne. E temos coisas na nossa vida, fraquezas, que precisamos estar nos convertendo todo dia. A conversão é um processo diário na nossa vida. Todo dia nós vamos galgando um degrau na conversão, até chegarmos à estatura de seres humanos perfeitos. Mas estamos sujeitos ao erro. Mas é reconhecer que erramos e pedir perdão. E reconhecer que erramos. E Deus permite ali uma destruição daqueles que se corromperam, que zombaram, desprezaram da presença de Deus, da arca da aliança, que não levaram a sério o seu sacerdócio, que brincaram com as coisas de Deus. Querido, cada um de nós somos um sacerdote. Lá na sua casa, você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você, principalmente os homens, você é sacerdote na sua casa. Nós tivemos um ano, nós estudamos muito isso aqui na família Viva, de sermos sacerdotes na nossa casa. O homem, ele é o sacerdote do seu lar. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o que vai prover as necessidades para a sua família, ele é o que vai proteger a sua família, ele é o que vai dar a direção espiritual para a sua família. É um homem que vai estar à frente, vai ser o sacerdote da casa, que vai cuidar da família. Porque hoje muitos lares estão sendo destruídos, estão se acabando, filhos nas drogas, porque o homem não tem tomado a sua posição de sacerdote da sua casa, não tem sido sacerdote no seu lar, tem se omitido, às vezes deixando tudo para a esposa fazer, sobrecarregando a esposa. A esposa esperando do marido uma atitude, né? E ele lá, você resolve aí, o que você decidir está bom. Ela perguntou para ele o que deve ser feito. Eu vou dar um exemplo, mas eu creio que no nome de Jesus, né? Tenho certeza que aqui não tem ninguém que faz isso. Se a pessoa, a esposa, chegar para o marido, o que a gente deve fazer? E ele na frente de um videogame, você decidir aí, meu bem.
está decidido. Lá, ó, nem olha para a cara dela, só lá no videogame, misericórdia, no celular, né? No celular. A esposa falando, ó, a gente tem que fazer compra, o gás acabou, ele está lá, eu já vou, e nunca vai, né? A filha saiu de casa, já tem 3 dias, a mãe vai, bem, a menina saiu de casa, tem 3 dias, mas para onde que essa menina foi? 3 dias que a menina não está em casa. Meu Deus, sacerdote omisso, e a esposa? Vamos ler um pouquinho sobre a esposa? Abre lá em Provérbios 31. Provérbios 31. Nós batemos demais nos homens aqui, né? Provérbios 31. Provérbios 31, do versículo 10 em diante. Você, mulher, toma posse nessa noite das promessas de Deus para a sua vida. Amém? Palavra de Deus, viu, queridos? Viu, queridos? Não sou eu, não, hein? É Bíblia. Depois falar, o presbítero é machista, o presbítero é, né? Não sou eu, não. Palavra de Deus. Palavra de Deus é imutável. Versículo 10. A mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca branco e limpo, de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, a tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha, com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. E daí vai. Esposa auxiliadora. A esposa é aquela auxiliadora, aquela que está do lado do marido. Ela não está nem atrás nem na frente, ela está do lado. Cada um tem a sua tarefa, né? Não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas cada um tem a sua tarefa. Auxiliadora, que está ali junto, trabalhando. Uma família abençoada, temente a Deus, buscando a presença de Deus, como Samuel, criando os filhos na presença de Deus, criando os filhos na presença do Senhor. Primeiramente, o nosso sacerdote é o nosso lar. Queridos, outra coisa, eu já tenho algum tempo de caminhada no Evangelho e já vi muitos homens de Deus se preocuparem com a obra, se envolverem com a obra e deixarem a sua família, e não dar atenção à sua família. Muitos perderam seus filhos aí, né? Você vai no presídio, você vê lá um monte de nome bíblico lá: Samuel, Ezequiel, João, Pedro, Mateus, Marcos, tudo filho de crente. Aí você vai conversar: meu pai tinha tempo para a igreja, mas não tinha tempo para mim.
Meu pai ficava só dentro da igreja e não tinha tempo para mim. Querido, família. Uma família forte, uma igreja forte. Se as famílias da nossa igreja forem fortes, nós vamos ter uma igreja forte. E o inimigo, ele luta incessantemente para acabar com a família, para destruir a família. Ele sabe que é a célula principal da sociedade. Se acabar com a família, ele desestrutura todo o resto. Família, exemplo de Samuel, geração de Samuel, geração de Samuel. E Deus permite isso tudo para quê? Vamos voltar lá no Samuel. Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. Vai falar. 4:10. Diz assim: então os filisteus lutaram. E 4:10. E a arca foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Deus ali acaba com aquela geração corrupta. Deus falou: chega, vamos começar uma nova geração. Samuel 7:3 diz assim: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirei do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus, dos inimigos. 12, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Deus levanta uma nova geração. Deus levanta uma geração de adoradores, de verdadeiros adoradores. Não de adoradores domingueiros de final de semana, né? Não adoradores de mentira, adoradores fiéis, pessoas fiéis a Deus, que não se corrompem, tementes a Deus. Muita gente fala que ama a Deus, mas não teme a Deus. Eu amo a Deus, mas faz tudo o contrário do que a palavra diz. Muita gente fala que tem Deus, mas será que Deus tem elas? Será que Deus tem elas? Será que elas são de Deus? Será que elas entregaram a vida realmente a Deus? Reverência a Deus, respeito. Samuel, ele tinha respeito pela arca, pela tenda, pelo sacrifício, pelas coisas de Deus. Hoje temos que fazer como Samuel: respeito a palavra de Deus. Queridos, Deus quer levantar uma nova geração. Nós vimos aí, nesses textos, 2 famílias: família do sacerdote Eli, a família corrupta, uma família
tinha temor, que não tinha respeito, reverência. E a família de Samuel. Seu pai Eucana, sua mãe Ana, Samuel. Adoradores, tementes. Deus andava com Samuel. Na época de Eli, os sinais eram raros, quase não tinha visões. Deus não falava com o povo, porque os sacerdotes eram corruptos. Deus não ia usar sacerdotes corruptos. Deus não ia usar pessoas que estão vivendo de qualquer maneira. Aí Deus levanta Samuel. Deus não vai usar qualquer um. Deus vai usar uma geração de adoradores. Aleluia. Deus não vai usar qualquer pessoa. Deus vai usar aqueles que têm buscado a sua presença, como Samuel. E aí Deus começa a falar novamente, por intermédio de Samuel. Por intermédio de Samuel. Deus começa novamente a trazer o avivamento para o povo de Israel. Porque se levantou, começa a se levantar uma geração de adoradores naquele lugar. Começa a levantar um homem que realmente se coloca na presença de Deus. E Deus fala, esse eu posso usar. Tem muita gente que quer ser usada por Deus, mas Deus não usa qualquer um. Aí uma vez eu conversando com o irmão, eu preparando essa palavra, me veio a palavra dele. Não, mas Deus usou uma mula para falar com Balaão. Eu falei, querido, que não tinha mais ninguém para falar com Balaão, só tinha mula. Agora o mundo está super populado aí, ó. Tem muita gente, Deus vai levantar gente aí. Aleluia. De fé para falar. Deus não vai usar qualquer um. Deus vai usar os verdadeiros adoradores, os fiéis da terra. Aleluia. Querido, eu quero ser um desses fiéis. Que Deus pode contar. Deus pode contar com você. Se Deus pode contar com você, joga a sua mão para cima, dá uma glória a Deus e fala com Samuel: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar como o Senhor quiser. Aleluia. Deus conta contigo. Deus conta com você. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Ele conta com a gente. Querido, duas famílias. De repente, nessa noite, você falou, eu acho que eu estou do lado da família errada. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Você que puder ficar de pé, gostaria de convidar você. A ficar de pé. O louvor pode subir. Primeiramente, gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite